Beleza, pessoal? Dando continuidade ao capítulo do Teorema do Ângulo Externo, vamos fazer agora essa proposição 4. A proposição 4, ela é a recíproca da proposição 3, que a gente viu no último vídeo, nos últimos vídeos. Eu vou, antes de falar do enunciado dela, vamos fazer o paralelo entre a proposição 3 e a proposição 4. A proposição 3 é a ida, a proposição 4 é a volta. Vamos interpretar as duas geometricamente e aí a gente vai para o enunciado formal aqui, beleza? Na proposição 3 a gente tinha o seguinte: considera um triângulo ABC. Então considera um triângulo ABC. Essa é a interpretação geométrica, certo? E a gente tem o seguinte: se dois lados desse triângulo não são congruentes, então os ângulos opostos a eles também não vão ser congruentes. Ou seja, se esse é diferente desse no comprimento, então esse não é congruente a esse, também não tem a mesma medida. Além disso, se esses dois lados não são congruentes, óbvio que um é maior que o outro. Se esse lado é maior que esse, então o ângulo oposto ao maior lado vai ser o maior também. Ou seja, se esse lado é maior do que esse, então esse ângulo é maior do que esse. São os itens A e B, certo? Repetindo, se esse lado é maior do que esse, então o ângulo oposto a ele é maior do que esse, o ângulo oposto a esse, certo? Essa é a proposição 3, ou seja, a relação entre os lados implica na relação entre os ângulos. Aqui na proposição 4, a gente tem exatamente a recíproca, que é o seguinte: a gente tem um triângulo ABC, e por hipótese agora a gente tem o seguinte, que dois ângulos desse triângulo não são congruentes. Ou seja, vamos supor que dois ângulos dele, no caso B e A e B, certo? Não são congruentes. Esse ângulo não é congruente a esse. E aí, a tese, primeiro item, o item A, é o seguinte: os lados opostos também não vão ser congruentes, ou seja, esse lado não vai ser congruente a esse. Certo? Bom, além disso, o maior lado é oposto ao maior ângulo. O que significa isso? Significa que se esse ângulo é maior do que esse, então esse lado vai ser maior do que esse. São esses dois itens que a gente vai provar, e o item A ele decorre de imediato, de uma proposição que a gente já viu, vou comentar aqui, e o item B a gente faz o desenvolvimento, beleza? Então bora lá. A nossa hipótese é que eu tenho um triângulo com dois ângulos não congruentes, certo? Bom, o que a gente precisa provar no item A é que se esses dois ângulos não são congruentes, voltando aqui, se esses dois ângulos não são congruentes, então os dois lados opostos também não vão ser congruentes. Isso vai decorrer por contrapositiva. O resultado que a gente vai usar é aquele que a gente viu lá atrás de triângulo isósceles. Vamos considerar um triângulo ABC, certo? A gente viu um resultado que era o seguinte: se o triângulo é isósceles, ou seja, dois lados são congruentes, então os ângulos da base são congruentes, certo? Isso que a gente vai usar. Ou seja, num triângulo, se dois lados são congruentes, repetindo, certo? Então os ângulos da base também vão ser congruentes. A gente aplica esse enunciado: dois lados congruentes implica em dois ângulos congruentes. Como a gente prova o item A? A gente faz ele por contrapositiva. Olha só, o que seria a contrapositiva? No item A, eu tenho o seguinte, que se vale isso, essa é a hipótese, então isso. Para provar o item A por contrapositiva, a gente supõe que não vale isso, não vale esse A, e mostra que não vale a hipótese. Então bora lá, olha só, vamos fazer o raciocínio para a gente escrever de maneira simples. O que seria a negativa do item A? Aqui está dizendo que os lados opostos não são congruentes. Então a negativa seria dizer que os lados opostos são congruentes, logo é isósceles. Tá entendendo? E aí, pelo resultado, os ângulos opostos, que são os ângulos da base, vão ser congruentes. Ou seja, nesse triângulo os ângulos são congruentes. Ou seja, o item A decorre diretamente por contrapositiva da proposição 1 do capítulo 2, que é essa aqui. Se dois lados são congruentes, ou seja, se ele é isósceles, então os ângulos da base são congruentes. E para entender do ponto de vista lógico isso, é só negar essa afirmação, aplica a proposição, você chega na negativa dessa e está demonstrado o item A, certo? Então o item A ele decorre, olha só, decorre por contrapositiva, da proposição 1
do capítulo 2. A gente viu ela no capítulo 2, beleza? Esse é o item A, que é essa proposição é aquela que diz se ele é isósceles, os ângulos da base são congruentes, beleza? Se tiverem alguma dúvida, é só comentar comigo e solicitar. Bom, beleza? Então vamos para o item B. Agora no item B, como eu já tenho provado A, se dois ângulos de um triângulo não são congruentes, então os lados opostos não são congruentes. Agora a gente vai provar que o maior lado é oposto ao maior ângulo, certo? Então vamos especificar quais lados são maiores aqui, qual lado é maior. Então seja, a nossa hipótese é essa aqui, um triângulo com dois ângulos não congruentes. Então seja ABC, um triângulo, tal que... Bom, vamos desenhar ele aqui e a gente escreve, olha só. Então vamos pegar um triângulo ABC, que por hipótese, dois ângulos não são congruentes. Então eu vou dizer que o ângulo B não é congruente ao ângulo A. Essa é a nossa hipótese. Como aqui a gente está falando de qual é maior e qual é menor, eu vou supor, sem perda de generalidade, que B é maior que A, certo? Então, seja ABC um triângulo, tal que B é maior que A. Beleza? Essa é a hipótese, nesse caso. Dois ângulos não congruentes. O que eu tenho que mostrar? Que os lados opostos a esses ângulos não são congruentes. Se eu estou supondo que esse ângulo é maior que esse, o que eu tenho que provar é que esse lado é maior do que esse. Então, mostremos que o lado AC é maior, que é o oposto ao maior ângulo aqui, é maior que o lado BC, certo? Essa é a nossa tese. O maior lado é oposto ao maior ângulo. Beleza, isso que a gente vai provar. Essa demonstração, ela segue de uma maneira lógica bastante simples, que é a seguinte. O que a gente tem que provar é que esse lado, AC, é maior que BC, certo? Só existem três possibilidades, porque são números reais. Ou é maior, ou é menor, ou é igual. A gente vai provar por contradição que não ocorre as outras duas. Logo, só sobra essa. Então, olha só. De fato, temos três possibilidades aqui. Tricotomia dos números reais. Temos três possibilidades. Que são a própria, que é a que a gente quer provar, AC maior que BC, certo? A outra seria AC menor que BC, certo? E AC igual a BC, beleza? A que a gente quer provar é essa. Então, como a gente vai fazer isso? Por eliminação, a gente vai provar que não ocorre essa e não ocorre essa. Como? Por contradição. A gente supõe que ocorre e cai em contradição, supõe que ocorre e cai em contradição. Logo, só sobra essa, que é o que a gente quer provar, beleza? Então, vamos provar, supor primeiro que ocorre essa. Se, olha só, vamos ver como a gente cai em contradição aqui. Se AC é menor que BC, a gente aplica a proposição anterior. Olha só, se esse lado é menor que esse ângulo, então o ângulo oposto... se esse lado é menor do que esse, então o ângulo oposto a ele é menor do que o outro, oposto ao outro. Então, olha só, então, repetindo, AC é menor que esse, então seu ângulo oposto vai ser menor do que o ângulo oposto a esse lado aqui, que é A. Isso aqui segue da proposição 3, que é a anterior que a gente provou. Certo? Porém, olha só, ângulo B menor que A contraria a nossa hipótese. O que contraria, já caímos em contradição aqui. O que contraria a hipótese. Então é bastante simples, né? A maneira aqui de cair em contradição. Bom, então já não pode ocorrer isso. Agora a gente supõe que ocorre isso. Agora, se AC é igual a BC, então o que ocorre nesse caso? Eu dizer que AC é igual a BC, eu estou dizendo que esse triângulo é isósceles. Então os ângulos da base seriam congruentes. O ângulo A é congruente ao ângulo B, o que também contraria a hipótese. O que contraria a hipótese também nesse caso.
hipótese. Pronto, a gente supôs isso, caiu em contradição, supôs isso, caiu em contradição. Logo, como só existem as três possibilidades, necessariamente vai ocorrer essa. Logo, que é o que a gente queria provar. AC é maior que BC, que é exatamente a nossa tese. O maior lado é oposto ao maior ângulo. O maior lado vai ser oposto ao maior ângulo. Como esse ângulo é maior, esse lado vai ser maior. Isso conclui essa demonstração, beleza?